Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre o pentecostalismo. Você já foi pentecostal? Ainda é? Tem algumas dúvidas sobre o movimento? Então fique conosco. Você que ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva e todos deixem aí o seu like, a sua curtida é muito importante. Tá bom, vamos lá. O pentecostalismo, tal como conhecemos, nasceu no início dos anos 1900 aí, tá? Alguns citam a data 1906 como oficial para o seu nascimento. Nós não vamos ridicularizar tudo o que aconteceu no início do movimento pentecostal. Nós temos um nome muito forte para o surgimento do movimento pentecostal, que foi o pastor americano William Seymour, um negro muito sofrido, pobre, que deu a vida por este movimento, tá? O início do movimento pentecostal teve muito disso, de pessoas sofridas à margem da sociedade, mas que tinham voz para a fé cristã e manifestavam essa fé através do pentecostalismo, ok? Não estou aprovando tudo o que faziam, mas as intenções com certeza foram as melhores possíveis. Não demorou muito e infelizmente virou uma instituição, tá? E está presente até hoje em muitas denominações no mundo, tá certo? O pentecostalismo, a sua característica principal é que eles acreditam que os dons do Espírito Santo, todos eles são atuais, tá? Não vamos entrar no mérito da questão se são ou se não são atuais, isso a gente vai deixar para outro vídeo, mas a gente vai falar sobre os problemas clássicos, né, a respeito de como o pentecostalismo enxerga, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Porque grande parte dos pentecostais afirmam que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas. Daí, isso gera muito problema. Porque a pessoa vem para a fé cristã e se ela não fala em línguas, ela é vista meio com desdém, né? Ela não tem aquele conforto em sua mente, em muitos ambientes pentecostais, porque ela mesma é encorajada a pensar que alguma coisa está faltando, né? Afinal de contas, se ela não fala em línguas, ela não é plena de Deus, né? E passa muito preconceito o pessoal que não fala em línguas em muitos ambientes pentecostais. Mas enfim, o dom de línguas é o batismo com o Espírito Santo? Não, não é. E é necessário que você entenda Atos capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 28, porque nós entendemos plenamente o que ocorreu ali. O Espírito de Cristo se manifestou em todos os seres humanos, em todos os povos, ou seja, pessoas de todas as partes do mundo estavam presentes ali. Isso mostra que Cristo agora ele estava presente, e a fé, o amor, a graça, o evangelho não estava limitado a uma nacionalidade, certo? O Espírito de Deus, ele vinha sob medida no Antigo Testamento a reis, sacerdotes, profetas e juízes. Batismo no Espírito Santo é um acesso, para melhor explicar para vocês, é um acesso às pessoas que não tinham esse privilégio no Antigo Testamento, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. O pessoal que fala, que quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo, já está errando, tá? O batismo com o Espírito Santo é a presença de Cristo, que deu início ali em Atos capítulo 2. Então, o episódio foi um marco. Não devemos entender que o falar em línguas seja o batismo com o Espírito Santo, tá? Mas que o próprio dia de Pentecostes tenha sido essa data determinada por Cristo, como ele mesmo disse, né? Ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, sejais todos sem essa distinção que havia no Antigo Testamento. Então, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma quebra de acepção, né? É uma quebra de separatismo. É exatamente essa a mensagem que o batismo com o Espírito Santo passa. Cristo
está acessível a toda a humanidade, tá? Mas tem muita gente dentro do movimento pentecostais, das denominações pentecostais, que acreditam até hoje que falta alguma coisa na vida delas, falta o Espírito Santo. Elas não têm o Espírito Santo porque não falam em línguas, não tem nada a ver, certo? Esse é um problema, tá? Esse é o problema clássico, mas tem outros problemas também, tá? A acepção com quem não fala, como eu já deixei aqui bem claro, você não precisa se submeter a essa humilhação. Se te enxergam nestes ambientes como sendo menor do que os outros, você não precisa ficar aí, porque esse ambiente não foi fundado por Jesus. Isso é fundação humana, certo? E outra coisa, em muitos ambientes pentecostais, existe muito essa supervalorização de quem fala, né? E às vezes a pessoa não tem caráter de jeito nenhum. Dá problema, tá? Em casa é um péssimo exemplo de pai, um péssimo exemplo de mãe, é um péssimo exemplo de pessoa. Mas como fala em línguas, em alguns movimentos pentecostais atuais, além de falar em línguas, eles exigem, né? Ou sugerem que a pessoa cheia do Espírito Santo faça muito barulho. Então, quanto mais gritado for o negócio, melhor. Então, de forma que tem muitos ambientes onde essas pessoas, mesmo que não tenha nenhum exemplo na vida, mas já que gritam em outras línguas, então tá valendo. São os obreiros, são os auxiliares de pastor, são os pastores, são os diáconos, né? Essa acepção não veio do evangelho, tá? O que mais que acontece muito comumente no movimento do pentecostalismo? Problemas administrativos, tá? É muito bagunçado em muitos ambientes, não tem transparência financeira com o que entra e sai. Parece que junto com o pentecostalismo, no pacote, veio esse negócio de o importante é ganhar alma para Jesus, o importante é abrir igreja, e eles vão abrindo igreja sem muitas vezes, em muitas ocasiões, sem nenhuma administração, né? Sem nenhuma organização, simplesmente vão lá, abrem uma igreja e não há nenhuma organização, não há absolutamente nenhuma prestação de contas, tá? Não vou generalizar, mas em muitos ambientes esses problemas administrativos acontecem, tá? Esses são os problemas antigos, né? Mas os problemas atuais também existem, tá? Do movimento pentecostal saiu o neopentecostalismo, tá? Que é como um pentecostalismo piorado. Essa é a verdade. Então, dentro do movimento pentecostal saiu o neopentecostalismo. Aí você vai ver, né, nessas denominações neopentecostais, muitas vezes elas não nem elas se chamam de neopentecostais, porque elas sabem que esse nome já está carregado com muito problema, tá? Mas o neopentecostalismo, ele é categorizado, né, por dissidências. Existem muita dissidência no neopentecostalismo, tá? A característica do movimento neopentecostal, uma das, né, é dissidência. Você pode ver que começa uma, daqui a pouco ela vira duas, dessas duas vira quatro, né? Cada uma com um nome. Igreja Pentecostal, Jesus foi ali e já volta. Igreja Pentecostal, Deus é o Senhor. Igreja Pentecostal, lodo que Jesus fez, o barro que Jesus transformou. Enfim, são nomes que vão aparecendo na mente dessa galera aí. Existem milhares no Brasil, né? Então, a dissidência, a separação, o fato deles rapidamente, né, se diluírem é uma característica muito comum. Outra coisa muito comum é o dinheirismo, né? Essas denominações pentecostais, geralmente, elas pedem muita oferta, né? Neopentecostais, elas pedem muita oferta. Em muitas situações, é muito comum eles fazerem mais de 2 menções a ofertas durante a reunião, 2 pedidos de oferta, de dízimo, de campanha, de voto. Então, o dinheirismo é muito comum, né? Em muitas ocasiões, esse dinheirismo acontece porque são, de fato, muito pobres. Não vamos aqui generalizar a desonestidade pastoral. Eu sei que existem muitos pastores desses ambientes muito ruins, não estou defendendo o ambiente, mas eu conheço muitos pastores que estão ali, são sinceros. Eles nasceram nesse meio, não têm estudo nenhum do evangelho e vão empurrando com a barriga, mas
põem, né, do seu próprio dinheiro nesses lugares. Então tem muito pastorzinho, pobrezinho, trabalhador, né? Mas como aprenderam assim, seguem desse jeito também. Às vezes estão num aperto terrível, pedem 4 ou 5 ofertas no culto, mas você percebe esse dinheirismo, né? Muitas vezes valorizando pessoas ricas, porque eles podem manter o lugar funcionando, é um absurdo. E quando crescem, aí vira aquilo que eu já tenho comentado, né? Em outros vídeos meus, né? Se algum desses pastores, eles crescem, se suas denominações crescem, muito possivelmente ele vai se tornar mais do mesmo, né? Antes pedia dinheiro para pagar o aluguel, agora pede dinheiro para usar para benefício próprio e vira mais uma dessas figuras tão conhecidas, tão carimbadas no Brasil, que são os pastorzões cheios da grana que vem do bolso do povo, tá? Então vamos lá. Estrelismo também existe muito no pentecostalismo e no neopentecostalismo, né? Quando alguém canta bem, quando alguém prega bem, vira estrela. E esse cara tá feito, irmão, porque ele vai pregar e vai cantar em muitas denominações pentecostais e esse pessoal paga para vocês, né? Que Deus tenha misericórdia, porque isso precisa acabar, mas esse pessoal que tem fama, que adquire fama no movimento pentecostal, vira uma estrela e como estrela ele começa a dar preço, né? Outra coisa que acontece são os profetões, né? Essa galera aí que vive entregando profecia, revelação, encontra neste meio um povo, né, carente, sofrido, que pensa que tudo aquilo seja verdade. Outro problema que acontece no neopentecostalismo, principalmente, vocês viram que eu estou tentando dividir pentecostalismo de neopentecostalismo, mas a linha é muito tênue entre uma coisa e outra. Com certeza, não é tudo que acontece nas denominações neopentecostais que acontece nas pentecostais, mas uma coisa é fato, acontece muita coisa semelhante, tá? Eu sei porque eu já fui tanto neopentecostal quanto pentecostal, tá? Pais espirituais, né? Então a pessoa supervaloriza o pastor, o bispo, o apóstolo, né? Ou o seu líder como se fosse um pai espiritual e muitas vezes até ficam chamando o cara de pai, né? Misticismo existe muito, né? Existe esse negócio aí de acreditar em lenço ungido, acreditar em campanha, acreditar em voto, acreditar em oração no monte, acreditar em óleo na cabeça e óleo para ungir carro, ungir porta, ungir janela, né? Muitas bizarrices em torno dos dons espirituais, né? Existem uns sonhos de tudo quanto é tipo. Eu já vi até uns sonhos de animais, né? Outra coisa que acontece também é o despreparo, muito despreparo bíblico, né? O básico do básico, eles não sabem, né? E dizem que apenas chegar e falar que Jesus ama, tá bom, Jesus ama as pessoas, mas o problema é que quando vão para dentro dessas denominações, não é Jesus o centro das atenções lá, é tudo isso que eu falei aqui, tá? Então, tomem cuidado, vocês que já saíram do movimento pentecostal, pode sugerir o meu vídeo a essas pessoas. E você que ainda está no movimento pentecostal, saiba que tudo isso é experiência que eu vivi, que eu vi e que eu trato pessoas, converso com pessoas todos os dias praticamente, tentando ajudá-las a perderem as neuroses que adquiriram por viverem muitos anos em ambientes assim. Estão com medo porque aprenderam que se não dessem o dízimo seriam castigadas por Deus, receberam profecias de interferência em seus casamentos, em seus relacionamentos. Outra coisa que eu não mencionei aqui, mas acontece muito, é a interferência na roupa, no tipo de cabelo que a pessoa usa, no relacionamento que a pessoa tem. Enfim, é bizarro o que acontece em muitas denominações pentecostais. Para fechar, Jesus não tem nada a ver com isso. Isso veio se arrastando, né? Desde o seu início lá em 1906, veio se arrastando e foram entrando pioras, de forma que hoje muitas denominações pentecostais são insuportáveis, né? Fazem cultos verdadeiramente bizarros, que não são para Jesus, e sim a seus próprios egos, que estão cheios de emocionalismo e vazios do evangelho simples. Como eu sempre digo, tem gente boa de Deus em todo lugar, até dentro do pentecostalismo, mas não vamos, por conta dessas pessoas boas, dizer que o movimento é uma bênção, porque ele não é. Ele tem piorado muitas pessoas. Se você gosta do nosso canal, se inscreva. Se você quer apoiar o nosso canal, faça o curso de desintoxicação religiosa ou se torne membro.
ok? Um grande abraço.